discipulado? Para entendermos o que é discipulado, precisamos validar a ideia que discipular é levar outras pessoas a também, como nós, seguirem os passos daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, discipular é fazer pessoas que a partir da convivência, a partir da interação, a partir de relacionamentos significativos, tornarem-se parecidas ou mais parecidas com Jesus. Isso é discipulado. E Jesus, ele é o padrão. Jesus, ele é o modelo a ser seguido. Nós somos referências, mas o padrão é Jesus. E para usarmos como base para o nosso diálogo, eu queria que você lesse comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. E depois nós vamos ler também o capítulo 11, verso 1. Eu vou fazer menção da versão NVI. Por que nós vamos ler dois capítulos, o último de um e o primeiro do outro? Porque eles fazem parte da mesma perícope. Paulo começa falando no 10 e ele conclui no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 11, aquilo que ele estava ensinando à igreja. E no capítulo 10, Paulo vai dizer assim: também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quantas verdades em 2 versículos. E hoje nós queremos tratar um pouquinho sobre esse modelo perfeito, sobre esse padrão incontestável de perfeição que é Jesus. Amém? Deus é relacional. Entenda isso. E Deus, ele se relacionava perfeitamente, harmoniosamente entre si. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não tinham carências. Deus não precisava do homem. Mas Deus desejou compartilhar com o homem o prazer de um relacionamento. Por isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E a Bíblia vai nos revelar no Gênesis que Deus tinha prazer de se encontrar com Adão todas as tardes. Ao virar da tarde, Deus ia para o lugar de encontro, porque Deus queria que Adão se satisfizesse com o prazer do relacionamento. E embora Adão tenha pecado, não é? Mesmo com o pecado de Adão, que nos afastou desse relacionamento, por conta do pecado nós fomos banidos, nós fomos levados para um lugar de alienação, de desconexão. Mas mesmo em relação ou diante dessa problemática do pecado que nos levou para longe de Deus, Deus sempre trabalhou intencionalmente para se relacionar com o homem, a ponto de nos enviar a Jesus, porque Ele queria restaurar essa comunhão que foi quebrada. Deus sempre desejou e Deus sempre trabalhou para que nós fôssemos conectados com Ele novamente. E Jesus, nós vimos aqui através da representação, Jesus veio e sofreu toda essa selvageria, para que através de sua morte vicária na cruz, Ele se constituísse a ponte, o elo, o caminho, que nos conecta de novo com o Pai. Ele é, na verdade, o único caminho. Só por Ele nós podemos de novo usufruir desse relacionamento, dessa proximidade, dessa interação com Deus que nos foi roubada no Éden. E assim como o Pai, Jesus também sempre trabalhou intencionalmente para viver relacionamentos saudáveis. Sabe, a gente precisa entender que uma vida de conexões e de relacionamentos significativos não acontecem despropositadamente. Uma vida de relacionamentos
saudáveis é trabalho da intencionalidade. Eu preciso trabalhar intencionalmente para viver relacionamentos saudáveis. Não importa quais sejam as áreas. Por exemplo, para eu viver um relacionamento saudável na área conjugal, eu preciso trabalhar intencionalmente para que isso ocorra. Se eu quero que meus relacionamentos familiares sejam melhorados, eu preciso trabalhar intencionalmente para que isso ocorra. Isso também vale para os relacionamentos profissionais, para os relacionamentos na comunidade de fé, para os relacionamentos acadêmicos ou escolares, onde você se conecta ou interage com pessoas. Para a construção de relacionamentos saudáveis, você precisa trabalhar intencionalmente para que isso ocorra. E como estamos falando de Jesus, ele não esperava que as pessoas viessem até ele. Jesus, ele ia até as pessoas porque ele tinha interesse em se relacionar com as pessoas, entenda isso. Havia intencionalidade em Jesus. Jesus vai até a Galileia, o mar da Galileia, para encontrar-se com Pedro, Tiago e João. Jesus, ele vai até a coletoria de impostos para conhecer, para se relacionar com Levi. Jesus vai até Samaria para se encontrar, se aproximar com uma mulher que precisava ser restaurada nos relacionamentos. Intencionalmente, Jesus atravessa o mar da Galileia, incorrendo em um perigo de naufrágio real, porque quase que os discípulos afogaram no mar, para ir até Gadara. E em Gadara, Jesus foi para encontrar um jovem que vivia alienado, vivia fora do convívio social. Um jovem que não vivia mais no convívio parental. Um jovem que estava marginalizado, vivia à margem da sociedade. Jesus atravessa todo o lago, todo o mar da Galileia, para ir intencionalmente a Gadara, para devolver àquele jovem a sociabilidade. Jesus vai até aquele lugar e diz para aquele jovem: volte para sua família. Porque Jesus, ele sempre trabalhou intencionalmente para construir relacionamentos saudáveis. E quando nós olhamos para essa verdade sobre Jesus, eu quero em rápidas palavras fundamentar alguns comportamentos que precisam ser incorporados na nossa vida. Alguns comportamentos que facilitam ou prejudicam os nossos relacionamentos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque estamos tratando sobre o ano do discipulado. E como eu disse aqui, discipular é transformar uma pessoa em uma seguidora de Jesus. Mas isso se dá como? Isso se dá por meio de relacionamento, gente. Isso se dá por meio da interação. Isso se dá por meio do convívio. E hoje nós vamos aprender na prática alguns comportamentos que, podem melhorar os nossos relacionamentos para que nós possamos transformar pessoas em discípulos de Jesus. E o primeiro comportamento que eu quero tratar nessa noite, que pode facilitar os nossos relacionamentos, é um rosto bonito. Você pode repetir comigo, rosto bonito? Mas calma. Calma, porque talvez você não tenha assim uma afeição, não é? Nos padrões da estética. Talvez você não tenha afeições simétricas. Talvez você não tenha um rosto esteticamente perfeito. E não é sobre isso que eu estou falando. O rosto bonito não é sobre estética. Lá em Provérbios, a Bíblia vai dizer que um coração feliz deixa o rosto bonito. Tem alguém triste aqui? Se você está triste, eu quero te dar uma notícia, te lembrar. Jesus te ama, amém? Nós fomos, em todo mês de abril, praticamente, nós fomos encorajados, nós fomos motivados e confortados por essa verdade, que Deus nos ama. E não importa, a minha estatura, não importa o meu peso, a minha etnia, a minha condição financeira, não importa o meu passado, não importa o meu presente, não importa o meu futuro, Deus me ama. E todos que são amados por Deus têm motivo de sobra para ser feliz. Então, se você é feliz, você precisa ter um rosto bonito. E por que um rosto bonito? Porque
um rosto bonito pode construir relacionamentos saudáveis. Sabe, o nosso cérebro, ele é atraído pelo belo. O nosso cérebro, ele é atraído por rostos bonitos. Então a nossa afeição, ela pode aproximar pessoas ou ela pode afastar pessoas. As neurociências afirmam que cara emburrada deprime o cérebro alheio. Sabe, mulheres, e aí eu vou ter que falar com mulheres, não é porque eu sou uma mulher e tenho orgulho do meu gênero. Quando você fica de cara emburrada, seu marido chegou do trabalho, e aí também vale para os homens que chegam em casa emburrado, cuidado, a sua cara emburrada deprime o cérebro alheio. Mas vou falar das mulheres. Quando seu marido chega em casa e você está com aquela cara emburrada, numa reação de defesa, o que acontece com o cérebro dele? Ele se deprime. E o que acontece com o cérebro deprimido? Ele vai acionar diversos alarmes, circuitos neurais. Eu não estou falando aqui de coisas abstratas como emoção e sentimento. Eu não estou falando da psique humana, eu estou falando da parte estrutural, física, material do homem, que é o cérebro. O cérebro, ele consegue identificar um rosto. E quando ele percebe uma cara emburrada, como sinal de defesa, ele aciona um mecanismo de fuga. Sabe aquele filme Divertidamente, quando a personagem Hayley, né? Ela está para enfrentar uma dificuldade, que as emoções começam a apertar o botão, alerta, 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 perigo, perigo. É isso que acontece com o cérebro. Com o nosso cérebro, quando ele identifica um rosto, uma cara emburrada. O nosso cérebro, às vezes inconscientemente, nós não temos consciência, mas ele, inconscientemente da nossa percepção, ele aciona o alarme de perigo. Ele começa a sinalizar, alerta, perigo, foge, foge, foge. E é por isso que muitos homens acabam de fato vivendo o que a Bíblia diz, né? Fugindo da aparência do mal. Porque é uma defesa. E aí vai para você que fica fazendo cara de coitadinho, de vitime, de pobrezinho. Eu quero dizer que isso deprime o cérebro alheio. E como resultado, você vai ficar sozinho. Porque o cérebro do outro vai reagir e automaticamente, isso é ciência, ele vai buscar se afastar. Porque o nosso cérebro é atraído pelo belo. Então aquilo que faz mal para ele, ele vai automaticamente em defesa se afastar. Por isso que precisamos de rosto bonito. E aí a gente pode perguntar, e Jesus? Jesus tinha um rosto bonito? Sim. Talvez alguns digam assim, não. Eu leio aí em Isaías que Jesus não era bonito. Jesus não tinha aparência nem formosura. Só que quando Isaías descreve ou narra acerca do rosto de Jesus, ele estava descrevendo a selvageria que Jesus sofreria na carne. Ele estava descrevendo Jesus no caminho do Gólgota, como vocês viram aqui. Jesus foi esbofeteado. Jesus foi socado. Nenhum rosto fica bonito socado. Jesus foi, surrado. Pegaram um caniço e bateram na cabeça de Jesus violentamente. Arrancaram as barbas de Jesus com as mãos. Então Jesus estava desfigurado. Por isso que o rosto dele não era bonito nessa hora de se ver. Mas quando vamos para Mateus 17, na ocasião da transfiguração, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para os discípulos da forma qual ele era. E o rosto dele brilhava como o sol. Então Jesus era bonito. O rosto de Jesus era bonito porque ele era feliz. Ele era feliz porque ele tinha convicção de que o Pai o amava. Jesus tinha feições que agradavam as multidões. Existe uma canção antiga que diz: eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Então quem é vencedor não anda de cara emburrada. Quem é vencedor não anda com a cara amargurada, com a cara amarrada. Quem é vencedor tem sorriso no rosto. Quem é vencedor tem rosto bonito. Quem é vencedor consegue estabelecer relacionamentos saudáveis, porque tem um rosto bonito. E aí eu quero tratar também sobre um segundo aspecto que pode
nos ajudar a construir relacionamentos saudáveis. E é o segundo comportamento que eu quero destacar. E vou usar como referência Jesus. O segundo comportamento, além de rosto bonito, se eu quero fazer discípulos e se eu quero estabelecer e construir relacionamentos saudáveis, eu preciso da graciosidade. Graciosidade é o mesmo que ser gentil, é o mesmo que ser amável, é o mesmo que ser, uma pessoa dócil. A graciosidade era uma característica de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 52, o evangelista declara: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça. Diga graça. Graça diante de Deus e graça diante dos homens. Jesus era gracioso. A graciosidade abre portas que as suas competências não conseguem abrir. Eu sempre fiz uma oração pelos meus filhos, e aqui vai uma dica para você que é pai e mãe. Nunca permita que seus filhos saiam de casa sem que antes você ore por eles e libere uma palavra de bênção. Eu sempre fiz uma oração, e hoje eu tenho colhido os frutos dessa oração. Eu sempre pedi: Senhor, que as portas, que a competência dos meus filhos ou a inaptidão deles não conseguia abrir, que a graciosidade abra. E eu sempre aconselho o meu filho mais velho, que hoje já trabalha: filho, seja gentil com as pessoas. Seja gentil com aqueles que estão em posição maiores que você. Mas seja gentil com o mais simples que tiver na firma. Seja gentil. E eu fico tão orgulhosa quando os meus filhos vão receber algum produto da Shopee ou algum entregador de um lanche, e que eu ouço eles dizerem: obrigado, que Deus abençoe o seu trabalho. Isso é gentileza, isso é graciosidade. O meu filho mais velho, ele entrou numa empresa, ele entrou para trabalhar como estagiário. E como estagiário, o tempo dele já finalizou há quase um ano atrás. Mas sabe por que ele permanece? Porque a graciosidade abriu portas. Todo mundo luta para que ele permaneça. Ele tem que sair, ele não pode ficar mais. Mas ver toda uma equipe trabalhando para que ele permaneça, eu percebo: Deus respondeu a minha oração. Porque eu sei que ele não tem competência ainda para estar lá dentro. Ele é um estudante. Mas sabe o que acontece? Até os próprios magistrados que trabalham com ele estão lutando para que ele permaneça. Sabe por quê? Porque a graciosidade abre portas que a sua competência ou a sua inaptidão não pode abrir. E Jesus era extremamente gracioso. E eu gosto muito, de uma história que a Bíblia relata acerca de uma mulher que abriu as portas com a graciosidade, que é a Esther. Esther, ela foi uma mulher extremamente graciosa, gentil, amável, dócil. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: gentileza e graciosidade não significa ausência de postura. Jesus era meigo, Jesus era manso, Jesus era estável, Jesus era equilibrado, Jesus era gentil, Jesus era terno, mas Jesus era posicionado. O fato de eu ser uma pessoa graciosa e gentil não significa que eu tenha que concordar com todos os desmandes de algumas pessoas. Eu preciso ser posicionada. E Esther foi uma mulher cheia de graciosidade. A Bíblia vai dizer que Esther chega dentro de um palácio, o palácio do rei Assuero. Ela chega nesse ambiente com uma candidata a um concurso de beleza. Eu vou narrar em rápidas palavras a história de Esther, porque pode ser que você não conheça. Esther era uma judia que morava em Susã, nas províncias, sob o território, ou dos territórios sob o governo do Império Persa. O rei Assuero era um rei, o maior rei da época. Ele construiu um império e ele tinha uma esposa, uma rainha por nome Vasti. Vasti ou Vasti, depende, da tradução ou como você queira falar. Vasti, ela era uma mulher belíssima. E um dia aquele rei dá uma festa. E no final da festa ele gostaria ou ele pede para que sua esposa se apresente aos convidados. Mas a Bíblia vai dizer que aquela mulher linda, Vasti, ela declina da ordem do rei. Ela não comparece, ela não aparece.
E isso trouxe um grande transtorno, porque os conselheiros do rei disseram ao rei: olha, se a rainha faz isso, todas as mulheres do reino vão querer fazer também. Você vai ter que dar uma lição a Vasti. E por conta da sua insubmissão, ela é deposta do trono, ela é tirada do trono. Mas dentro de algum tempo, o rei começou a ficar com saudade de Vasti. Ele amava a esposa. E o que os conselheiros fizeram? Olha, vamos fazer o seguinte para que você supere a perda. Faça um concurso de beleza. Chame as mulheres, as jovens mais lindas das províncias. E aí a mais bonita que você mais gostar, você se casa com ela. E nesse contexto, Esté vai parar no palácio. E o texto vai dizer que quando Esté chega no palácio, com a sua gentileza, com a sua ternura, com a sua educação, Esté, ela conquista, ela acha graça aos olhos do eunuco do harém, aos olhos de Hegai. Hegai se simpatizou com Esté, porque Esté era graciosa. Ou seja, um relacionamento saudável foi construído. Mas Esté não apenas agradou Hegai, Esté também conquistou o amor, a admiração dos funcionários do palácio. E sabe o que me chama a atenção? Esté não era uma patricinha. Esté não teve tudo que ela gostaria de ter na vida. Esté teve uma vida marcada por tragédias e dores, irmãos. Esté, ela foi criada em uma terra que não lhe pertencia. Ela nasceu debaixo de jugo de escravidão, porque seus pais, seus antepassados haviam sido levados para a Babilônia como escravos. Esté era ridicularizada na comunidade. Esté era constantemente desprezada. Por quê? Porque ela não se enquadrava no padrão de pessoas bem-sucedidas do reino. Por ser judia, mesmo que agora ela não fosse mais uma prisioneira, uma escrava, ela ainda era vista como alguém de classe inferior. Tanto que quando ela chega ao palácio, o tio dela ou o primo dela vai dizer: Esté, não revele sua identidade, porque ela seria desprezada se soubesse que ela era uma judia. Além dessa grande tragédia que lhe ocorreu, Esté perdeu seus pais ainda muito jovem. Ela não foi criada dentro de uma família convencional. Ela não foi criada por pais amorosos. Sabe, ela não foi criada por uma mãe que lhe acalentava quando ela estava triste. Ela foi criada por um parente próximo. E por melhor que Mardoqueu ou Mordecai fosse com Esté, não eram seus pais. Sabe, Esté tinha tudo para ser uma menina, uma mulher rude, uma mulher grosseira. Porque tem pessoas que são grosseiras, são rudes, e elas se autoafirmam ser assim. Por quê? Porque a vida foi muito dura comigo. Por isso também eu sou dura com as pessoas. Eu não sei ser gentil porque ninguém foi gentil comigo. A gente aprende com Esté que você pode ser diferente. As suas vivências podem se transformar, por piores que elas tenham sido, pode se transformar numa pessoa gentil. Pode se transformar numa pessoa terna. Tudo depende de como você vai reagir aos acontecimentos da sua vida. Esté, ela poderia ser uma pessoa revoltada, resmungona, uma pessoa iracunda, uma pessoa amargurada. Mas não, Esté decidiu ser uma mulher graciosa. Eu não vou devolver para as pessoas aquilo que a vida fez comigo. Essa foi a decisão de Esté. Eu posso ter sofrido, eu posso não ter tido tudo, eu posso ter sido abandonada pelos meus genitores, eu posso ter sofrido uma traição, um abandono, uma dor, mas eu não preciso fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Eu posso dar o meu melhor. Isso é uma escolha que a gente faz. Isso é uma chave que a gente vira. Esté escolheu ser graciosa e como recompensa, ela era favorecida, irmãos. A graciosidade de Esté abriu portas para ela. Hegai gostava de Esté, então o que ele fazia? O melhor aposento era de Esté. Os melhores vestidos eram separados para Esté. As especiarias mais nobres eram de Esté. As joias mais bonitas eram de Esté. As camareiras mais especiais em fazer penteados eram de Esté.
E por final, no final da história, além de Esther ter achado graças aos olhos de Hegai, aos olhos dos funcionários do palácio, por fim, o próprio rei achou graças em Esther. E ela se transformou na rainha da Pérsia. A graciosidade abre portas que nossas competências não podem abrir. E Jesus, ele era extremamente gentil. Pessoas grosseiras, pessoas rudes, são pessoas doentes na alma, gente. Porque a grosseria é uma doença que infecta aquele que faz e fere aquele que recebe. Jesus era extremamente gentil, tanto que ele é chamado nas Escrituras como um cordeiro. E se você usa a pseudo-sinceridade para dizer eu sou sincero e falo o que penso, você é uma pessoa tola, você é um tolo. A Bíblia diz que o tolo fala o que pensa. Se você acha que ser sincero é te dar licenciosidade, é validar a sua grosseria, você é um tolo. E sabe o que é ser um tolo? É ser estúpido, é ser insensato. A Bíblia diz que o sábio, ele escolhe as palavras. O sábio, ele pondera as palavras antes de pronunciá-la. E muitas vezes o sábio opta pelo silêncio. E o silêncio é um terceiro comportamento que eu quero abordar nessa noite. Vocês me permitem beber uma água? Primeiro comportamento que me faz construir relacionamentos saudáveis. Fala comigo, rosto bonito. Segundo comportamento, graciosidade. Terceiro comportamento, o silêncio. Como o silêncio pode me ajudar a construir relacionamentos saudáveis? Ainda estamos aprendendo com Jesus, amém? O silêncio é uma ferramenta poderosa. O silêncio, ele pode construir relacionamentos saudáveis e relacionamentos significativos. Existe um antigo provérbio chinês que diz: o discurso é prata, o silêncio é ouro. O silêncio pode significar muitas coisas. O silêncio pode significar que você não tem uma resposta para dar a determinada pergunta, a determinado ataque ou a uma determinada afronta. Mas o silêncio também pode significar que você tem uma resposta, mas optou em não dar voz a ela. E eu tenho aprendido acerca da palavra, lá em Provérbios, no capítulo 26, 20, diz: se sem a lenha o fogo se apaga, não havendo quem fale ou quem discute, não havendo um maldizente, a contenda cessa. Eu aprendo com esse texto que as brigas só acontecem pela falta do silêncio. O silêncio tem o poder de apaziguar uma guerra. E eu tenho aprendido que o silêncio, ele significa recusar abrir a boca quando outras pessoas insistem em não fechar as delas. Sabe, se calar não é mostrar fraqueza. Ficar em silêncio é exercitar a sua força. Só pessoas fortes conseguem ficar em silêncio. Silêncio não é para pessoa fraca ou para as pessoas fracas. Aprenda uma coisa: nem toda pergunta necessita de uma resposta. Nem todo ataque necessita de uma defesa. Nem todo comentário necessita de uma réplica. Silêncio também é resposta. E eu tenho aprendido as duras penas. O silêncio é uma resposta tão poderosa, ou é uma ferramenta tão poderosa, que ela me dada como direito. Quando um criminoso é pego pelo seu crime, a justiça dá para ele o direito de permanecer calado, para que ele não forneça ou não produza provas contra si mesmo. Como nós precisamos aprender a exercitar esse direito? Porque às vezes a gente perde o direito, às vezes a gente perde a razão da guerra, porque abrimos a nossa boca. Ficar em silêncio é usufruir do direito de não produzir prova contra si mesmo. Precisamos aprender a calar a boca.
a evitar falar precipitadamente e equivocadamente. E Jesus é o exemplo perfeito de um homem que sabia usar o silêncio e se fazer eloquente. Em Mateus, no capítulo 26, no verso 62, nós vamos encontrar a seguinte declaração. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que eles te fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Mateus 27, 12. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve as acusações que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe deu resposta nenhuma. De modo que o governador ficou impressionado. Jesus não estava em silêncio porque ele não tinha uma resposta. Jesus estava em silêncio porque ele era a própria resposta. Entenda isso. Sabe, a Bíblia descreve Jesus como uma ovelha muda. Lá em Isaías, no capítulo 53, no verso 7, Isaías declara: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele não deu uma resposta. Mas não foi apenas resposta que Jesus não deu. Jesus também não deu um sussurro. Jesus também não teve nenhuma visão altiva. Jesus também não deu com o ombro. Jesus não virou os olhos. Apenas silêncio. Porque às vezes a gente diz que está calado, mas calado ou silêncio não é apenas ausência de ruído, é também de expressões. Tem pessoas que até fica calado, mas o olhinho gira. Até fica calado, mas o ombrinho. Até fica calado, mas o pezinho. É apenas silêncio, gente. É ausência de ruído e ausência de expressão corporal. É silêncio. Jesus ficou em silêncio. Agora, se o Filho do Homem, ou melhor, o Filho de Deus, o único e inocente, conseguiu ficar em silêncio diante da morte, nós também conseguimos ficar em silêncio diante da vida. Amém? A gente consegue. Jesus falou mais alto quando permaneceu em silêncio. Batalhas são vencidas. Gigantes são derrotados. Relacionamentos são estruturados. Relacionamentos são construídos pelo poder do silêncio. Nós vamos encontrar algumas narrativas na palavra de batalhas invencíveis que foram vencidas através do silêncio. Em Êxodo, no capítulo 14, no verso 14, Moisés declara: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo de Israel estava diante de uma guerra invencível, diante de muitas impossibilidades. O povo de Israel estava diante do mar intransponível. E atrás deles estava um impiedoso e implacável exército de Faraó. O povo de Israel se vê acuado porque não tinha como fugir para as laterais ou pelas tangentes, porque haviam montes por todos os lados. E eles começam a esbravejar-se contra Moisés. Eles começam a reclamar. E aí Moisés se levanta e diz: olha, esses egípcios que vocês vêem hoje, nunca mais tornarão a ver, porque o Senhor pelejará por vocês, e vós vos calareis. O texto vai dizer que o povo ficou em silêncio. Era uma ordem. E no silêncio, Deus enviou um vento. O mar se abriu. O povo atravessou o mar em terra seca. Do outro lado, em silêncio, eles viram o exército de Faraó sucumbirem nas águas do mar. Existem momentos que Deus vai te dar licença para você cantar. Existem momentos, e o momento certo do seu brado, do seu júbilo vai chegar. Mas enquanto Deus estiver derrotando seus inimigos, irmãos, irmãs, fiquem com a boca calada. Fiquem em silêncio.
Enquanto o exército estava sucumbindo, o povo estava em silêncio. No final, depois de ter Deus pelejado por eles, eles cantaram o hino da vitória. Eles dançaram, eles salmodiaram, tanto com Moisés, quanto as mulheres com Miriam, com seus tamborins gritavam: só o Senhor é Deus. Vai chegar o momento de você declarar que só o Senhor é Deus, mas enquanto Deus está trabalhando por você, fique em silêncio. Nós vamos encontrar o relato também em Isaías, no profeta Isaías, sobre o rei da Síria que se levanta contra o exército de Israel, ou de Judá. E a Bíblia vai dizer que Ezequias, o rei, dá uma ordem para todos os seus conselheiros, para os líderes de Israel: fiquem em silêncio. Mas sabe o que acontece? O rei da Síria enviou mensageiros para afrontar o povo. Sabe, quando Deus te manda ficar em silêncio, não significa que a coisa vai ficar fácil. O inimigo vai te desafiar. A Bíblia vai dizer que mensageiros foram até o povo, as autoridades de Israel, e começaram a desafiar aquele povo, dizendo: vocês pensam que vão ser livres da mão do rei da Síria? A Síria era o pior exército da época. Era o exército mais violento, eles eram bárbaros. A Síria é o mesmo que os ninivitas. Eles, quando pegavam os seus prisioneiros de guerra, eles praticavam o empalamento. Depois você procura saber o que é empalar uma pessoa. É atravessar uma haste na pessoa por dentro e colocá-la pendurada naquela haste. Eles escalpelavam as pessoas, eles arrancavam as peles. Eles eram bárbaros. Aqueles homens chegam diante do povo de Israel e dizem assim: você pensa que o Deus de vocês vai livrar vocês da nossa mão? Olha para as nações, o que fizemos com eles. Vocês vão sofrer o pior, porque não adianta resistir. Mas a Bíblia diz que os líderes ficaram em silêncio. O fato deles estarem em silêncio não significava que eles não estavam consternados. Eles estavam desesperados. Tanto é que quando o mensageiro vai embora, eles rasgam as suas vestes em desespero. Nem sempre o fato de você ficar em silêncio por uma ordem divina significa que aqui dentro vai estar apaziguado. Aqui dentro vai estar tranquilo. Não, você vai estar desesperado. Talvez você vai estar com vontade de dar uma resposta à altura. Quem sabe você vai sentir vontade de agir com suas próprias mãos, de fazer do teu jeito. Mas se Deus mandou você ficar calado, continue calado, mesmo desesperado, mesmo consternado, mesmo afligido, continue calado. A Bíblia diz que depois que eles vão embora, o profeta Isaías vem até o rei Ezequias e diz: essa peleja eu vou pelejar. Porque não é contra vocês que eles se levantaram, mas contra mim. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar envergonhado. Porque assim como se doma um boi bravo, eu vou domar Senaqueribe. Ele vai voltar com um anzol no nariz e um freio na boca. Irmão, isso é poderoso. O teu inimigo pode gritar, bradar, enviar mensagem pelo WhatsApp, te fazer afronta, te mandar recadinho pelo Facebook. Se você ficar calado, Deus fecha a boca dele. Deus coloca freio na boca dele para mostrar que é ele que governa a sua vida. Fica calado. Aprenda a usufruir do direito do silêncio. Mas sabe o que acontece? Hoje nós falamos pelos dedinhos. E aí quando a gente recebe uma palavra afrontosa, a gente vai lá e dá uma resposta à altura. Mas o povo ficou calado. E a Bíblia diz que naquela mesma noite Deus enviou um anjo, um único anjo, irmão. Deus não precisa de muito para resolver teu problema, não. Sabe, a gente precisa de muita coisa para resolver um casamento quebrado. A gente precisa de muita coisa para restaurar uma aliança. A gente precisa de muita coisa para rever coisas que perdemos. Jesus não precisa de muita coisa, não. Quando ele quer fazer, ele faz rápido. Ele enviou um anjo no arraial dos assírios. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, 185 mil soldados morreram. O rei Senaqueribe foi chamado no outro dia. Uma notícia. Chega até ele e diz: volta. Ele volta. Quando ele chega na terra dele, ele é morto pelos próprios filhos. Porque quando você fica calado, obedecendo uma ordem de Deus, não é você que guerreia. O próprio Deus peleja a seu favor. E você sai da guerra vitorioso. Lembra de Jericó? A ordem de Deus foi: circule a cidade durante 7 dias. E em silêncio.
No último dia, vocês vão circular 7 vezes. E as 6 primeiras vezes em silêncio. Pare de falar. Obedeça. Restaurações acontecem. Relacionamentos são construídos pelo poder do silêncio. E a Bíblia diz que quando eles gritaram, quando Deus deu ordem para gritar, as muralhas já estavam completamente comprometidas, porque através do silêncio, Deus estava trabalhando para que as muralhas caíssem. No silêncio Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha quando você fica calado. Deus trabalha quando você confia nele. Deus trabalha quando você não devolve, não revida. Deus trabalha, amém? E nós aprendemos com Jesus essas verdades. E eu quero concluir essa mensagem entendendo que Deus é um Deus relacional. E Deus nos fez com essa condição de sermos ou de ser seres sociáveis. Nós temos necessidade de interação social. Nós temos necessidade de relacionamentos interpessoais. Para vocês terem ideia, o nosso cérebro, ele precisa de contato humano. O nosso cérebro, ele é energizado por um abraço. Quando uma pessoa abraça a outra, o cérebro dessa pessoa recebe algumas sinapses. Ele é energizado. Sabe, eu ouso dizer que a maior doença do tempo, ou da nossa era, não é a depressão, mas a desconexão. O nosso cérebro precisa de toque. Mas sabe o que acontece através do advento digital? Nós estamos nos distanciando um dos outros. Nós temos muitos amigos pelas redes sociais, mas pouco contato físico. O teu cérebro adoece por falta de contato físico. Porque um abraço, ele revitaliza, ele torna as sinapses mais completas. Percebe o poder do contato? Satanás sabe disso e por isso ele tem afastado os homens cada vez mais. Mas mesmo diante dessa sociedade de desconexões, mesmo diante desses relacionamentos volúveis que a gente vive hoje, por conta dessa realidade cibernética, a depressão, ela é apenas um sintoma da desconexão. Mas ainda assim nós podemos melhorar os nossos relacionamentos e transformá-los e construir os nossos relacionamentos em relacionamentos saudáveis. Aprendendo com Jesus o modelo perfeito de relações saudáveis. O discipulado, ele evoca a ideia da gente imitar o mestre. O que é um discípulo? O discípulo é um aprendiz, é um aluno que replica aquilo que o mestre faz. E Jesus, ele trabalhava intencionalmente para que seus relacionamentos fossem saudáveis. Jesus tinha um rosto bonito, sim ou não? Então nada de rosto feio. Jesus era gracioso, sim ou não? Então nada de ser grosseiro. Jesus era gracioso com ricos, com pobres. Jesus era gracioso com marginalizados, com excluídos. Jesus, ele foi gentil com uma pecadora na casa de Simão. Ele foi gentil com uma adúltera que foi pega em flagrante. Jesus foi gentil com um publicano chamado Zaqueu. Jesus, ele se relacionava com todos, não importava a faixa etária. Eu gosto muito da definição de sucesso de Ralph Waldo Emerson. Ele diz, dentre tantas definições de sucesso, ele declara o seguinte: sucesso é ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. É encontrar o melhor nos outros e saber que pelo menos uma vida respirou mais fácil porque você existiu. Isso é sucesso. Jesus viveu uma vida de sucesso porque ele relacionava-se com pessoas e ele era gracioso com homens ricos, pobres, crianças. Jesus se relacionava com todos. E nós precisamos, junto com Jesus, aprender a usar o silêncio. Que Deus nos ajude a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Amém? A fim de construir relacionamentos saudáveis e levarmos outros a nos imitar. Que possamos ter a mesma autoridade do apóstolo Paulo. Me imitem, porque eu imito a Cristo.